Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, né? Prof, com saudade de vocês. Pessoal, então vamos lá seguir com a videoaula, né? Vou tentar ser o mais rápida possível, porque na última videoaula eu acabei falando muito, né? Então, pessoal, eu tinha passado um exercício para vocês, que era a tabelinha do IBGE. Vocês fizeram? Sim? Se não, façam, gente, porque não sei como ainda, mas a gente vai dar um jeito da gente avaliar, corrigir essas tarefas que vocês estão fazendo. Ou até mesmo no retorno das aulas. Então, façam as atividades para não atrasar o conteúdo, beleza? E eu tinha pedido também uma leitura. Vocês deram uma lida no capítulo? Seria bom. Mas quem não leu ainda, leia. E agora presta atenção na professora. Leiam depois para vocês entenderem bem o contexto aqui da aula. Hoje a gente vai começar aqui na página 363, tá? Aqui. Mobilidade da população brasileira. Vocês não ligam que eu tenho uma anotação aqui, tá? Mobilidade da população brasileira. O que significa isso? Gente, aqui nesse texto e nesse contexto a gente vai ver que ao longo dos anos modificou muito o cenário da população no Brasil. Algumas regiões que eram praticamente desabitadas, hoje são regiões como um polo industrial, né? Vamos pegar um exemplo aqui, a cidade de Cascavel é uma cidade jovem. Eu não sei ao certo, mas ela tem menos de 80 anos. E depois eu vou pegar o ano certinho da cidade de Cascavel, porque realmente eu não me lembro. Mas, se a gente parar para ver questão econômica, nós temos um agronegócio muito forte e de exponencial importante para o Brasil, tá? Então, se a gente voltar 70, 80 anos atrás, o que era essa região aqui, né? Então, era praticamente desabitada, né? Era só um lugar de passagem, né? Apenas isso. Então, o que a gente vai ver agora está relacionado a essa questão, tá? Do fluxo de migração de uma região para outra, beleza? Então, seguindo lá, depois vocês façam a leitura, tá? O que eu quero explicar são os mapas, que são os gráficos que tem aqui pra gente entender bem rapidinho. No primeiro, aqui na página 363 mesmo, tá mostrando de 1950 a 1960. Aqui, ó, tá? Esse mapa tá falando assim, quando começou as grandes imigrações brasileiras, no contexto assim, Brasil já independente, país já república, tá? A gente tá vendo aqui, não estamos nem lembrando da parte do império ainda. Estamos falando esse contexto Brasil como tá? Então, nos anos 50, gente, o pessoal nordestino migrou pesadamente para o Sudeste, tá? Um dos maiores fatores que influenciou isso foi a seca nordestina. Então, assim, a gente vai pegar... Eu sou descendente de nordestinos, um exemplo. Eu sou nascida em São Paulo, capital. Sou paulista, sou do Sudeste. Os meus pais são nordestinos, né? Eles são retirantes nordestinos, de certa forma. Então, minha mãe da Bahia, meu pai é de Pernambuco. E é mais ou menos nessa data que a família deles começaram a vir em massa para o Sudeste, né? Hoje eu moro no Sul, né? Então, assim, também tive um processo migratório depois. Mas, então, nesse contexto dos anos 50 e 60, foi mais a questão relacionada à seca, problemas de alimentação, a pobreza. Então, muitos migrantes tentaram condições melhores no Sudeste. Rapidinho, vamos lá para outro mapa. Também aponta aqui que muitos vieram do Rio Grande do Sul também e foram para a região do Paraná e Santa Catarina, que era menos habitada, tá? Mas a grande massa populacional que vocês têm que entender veio do Sudeste. Aí já nos anos 60, 70, mudou bastante esse cenário. Assim, continuava vindo nordestinos, vindo, eu digo, em relação ao Sudeste, indo em direção ao Sudeste, sim, continuava. Só que outras regiões do Brasil começaram a ser povoadas também, né?
O norte do país já era povoado, o centro-oeste, com a população bem pequena, lógico, mas nesse período começou a ganhar força, principalmente o centro-oeste. O norte, pela questão da extração, né, de matérias-primas, que começaram a investir nessa questão, né? E o centro-oeste por causa da criação de Brasília, tá? A construção da cidade de Brasília foi o estopim para a migração em massa para o centro-oeste, tá? E assim, muito incentivo do governo, a gente vai ver alguns programas chamados tipo Marcha para o Oeste, que era de certa forma fazer aquela população que a gente sempre fala nas aulas, que estão sempre concentrada nas regiões litorâneas, né? Irem mais para dentro do país. Então a gente começa a ver esse processo começando aqui, né? E essas regiões do oeste começaram a ganhar força migratória. A gente pode calcular e colocar Cascavel nesse sentido também, porque nós estamos mais a oeste do estado do Paraná também, mesmo estando na região sul. Então, vamos para o último exemplo aqui, 1970 a 1980. Então, a gente vai ver aqui que o roteiro sempre vai ter o Nordeste migrando para o Sudeste, sempre, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, outros roteiros a gente vai vendo também no sentido do Norte e do Centro-Oeste. Mas aí o Norte começa a ganhar mais força. Por exemplo, Rondônia, né? A gente vai ver que tem nesses estados, Amazônia, Rondônia, Mato Grosso, muitos paranaenses, muito gaúcho, muito paulista, né? Porque eles estão querendo condições melhores de vida. A questão do agronegócio, que é muito forte nessas regiões, no centro-oeste também. Então isso atrai as pessoas, tá? Quando você tem uma grande concentração populacional num lugar, acaba gerando questões de problemas de desemprego, porque é muita gente por pouca oferta, entendeu? Então, às vezes essas regiões menos habitadas acabam atraindo um pouquinho mais. E aqui tem um contexto bem rapidinho, que é da página 365, que é o que é a mobilidade externa, o que é imigrante e emigrante, tá? Olhem aqui. A minha definição é o seguinte: imigrante, quem veio para dentro do país. Emigrante é nós, eu indo morar no exterior. Eu vou ser uma emigrante. Agora, alguém que veio dos Estados Unidos vai morar aqui no Brasil, ele é um imigrante, tá? Entenderam? Imigrante, emigrante. Imigrante. Peraí só um pouquinho, gente. Imigrante. Fazer essas flechinhas aqui só para vocês memorizarem futuramente numa provinha, num trabalhinho, beleza? Então, pessoal, para encerrar aqui, tarefa 367, 368 e 369. Completa, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, tá? Espero que todos estejam bem em suas casas e até um breve retorno nosso. Pessoal, já vou dar sequência nas duas aulas, então vocês vão ver que o ambiente está muito parecido um com o outro, que eu já fiz a sequência das aulas aqui, tá? Então, pessoal, eu tinha passado uma tarefa para vocês, que era da página 365 até a 369, né? Então vamos corrigir, tá bom, pessoal? Eu acho que a 365 eu acabei não passando no quadro para vocês, mas quem não fez, vamos fazer rapidinho com a prof. Aqui é sobre a mobilidade externa, tá? E a questão 2 aqui da atividade. Gente, perdão. Questão 1 aqui na 364. Verifique que os fluxos migratórios de cada um dos períodos mostrados nos mapas, em seguida faça uma análise da direção dos fluxos em cada momento histórico entre estados e regiões. Então, pessoal, se vocês voltarem na aula anterior, eu expliquei bem certinho essa migração. Quem tiver dúvida, volta na aula anterior ou leia aqui os períodos e responda, tá? Então, vocês vão colocar o quê? Vamos supor que vocês responderam. Pausa o vídeo. Responder? Agora eu vou falar.
vocês têm que colocar que cada período tem características diferentes, tá? E aí vocês podem citar os exemplos, beleza? Aqui, na mobilidade externa. Imagine que o brasileiro Marcos decida viver na Austrália, tá? Marcos. Em relação ao Brasil, ele é o quê? Emigrante, tá? Nesse contexto aqui, se vocês olharem. Em relação à Austrália, ele é imigrante, porque ele é brasileiro, tá? Então, vamos começar lá pela correção que eu passei pra vocês, tá, gente? Desculpa, eu esqueci de passar essas duas. Mas a gente segue daqui. A atriz sobre imigração no Brasil tá perguntando da onde vem o maior número de imigrantes. É de Portugal, tá? No Brasil, Portugal. Observe novamente o mapa da 366 e identifique o país que mais atrai os brasileiros. Qual que é? Estados Unidos. A gente nem precisava olhar no mapa, né? A da número 1, vocês vão ver sobre os fluxos migratórios, né? E entre anos 50 e 60. E que mudança você percebe ao compará-lo com a migração da região norte retratada no mapa acima? Então, vocês podem colocar assim a resposta. Em 1950 e 1960, ocorriam migrações internas na região norte. O estado do Ceará para o Maranhão. Olá, gente, continuando, tá? Prof, vi um erro grave na apostila de vocês. Eu achei que eu tava errada. E aí eu parei o vídeo assim, porque eu levei um susto, né? Porque eu tava falando uma coisa e a outra. E a apostila de vocês que tá errada, tá? Olha só, na A, preste bem atenção. Observando os fluxos migratórios do Brasil entre 1950 e 1960, mostrados no mapa da página 363, tá? Vocês vão voltar. Que mudanças você percebe ao compará-lo com a migração da região norte retratada no mapa acima? Então aqui tá engraçado porque tá falando pra gente comparar a região norte. Mas o certo é a região nordeste, porque aqui tudo tá falando do nordeste. E a resposta que a apostila está me fornecendo é como se fosse o nordeste, ó. Em 1950 e 60, corriam migrações internas na região nordeste, que aqui tá norte, tá? Do estado do Ceará para o Maranhão, gente. Ceará e Maranhão é nordeste, tá? A apostila tá errada. Já no início dos séculos, elas passaram a acontecer entre os estados do Piauí e Sergipe, tá? Piauí e Sergipe, nordeste, não norte, tá? Então, anotem ali, alterem, coloquem nordeste aqui, onde está norte, porque está errado. Aqui, ó, circule no mapa acima o fluxo migratório, né? Entre os estados da região nordeste, tá vendo como que é tudo sobre o nordeste? Então, vocês vão circular aqui, ó, entre Ceará, Piauí, né? Sergipe. Vocês vão fazer um círculo nessa última volta, é aqui. Não sei se vocês conseguem ver de perto. Podem fazer um círculo aqui. O que se pode concluir comparando os sentidos dos fluxos de migração entre 1970 e 1980? No mapa da página 364. Entre as regiões Nordeste e Sudeste, com o mapa desta página. Então, vocês vão comparar aquele mapa com esse aqui. Então, vocês vão colocar entre os anos 70 e 80, a migração corria da região Nordeste para Sudeste. Você só via esse tipo, era mais comum, tá? Diferente do mapa acima, que a gente tá vendo que a circulação tá por todo o Brasil, né? Muita gente tá tendo a oportunidade de sair da região Sudeste e tá saindo. E tá querendo sair dos grandes centros. Gente, desculpa, uma alergia. Então, vocês têm que comparar que modificou muito esse cenário, essa transição das pessoas, tá? Agora também há fluxo do Sudeste pro Nordeste. Vocês têm que colocar isso. Gente, tô alérgica. Desculpa aí. Relacione corretamente a coluna da direita com a da esquerda, bem rapidinho. Então, aqui, A é imigrante, a resposta eu nem vou ler para a gente não perder tempo. E B
emigrante, tá? Ali, que tipo de movimento migratório da população brasileira retrata a manchete? A imigração. Depois vocês leiam e corrijam com calma. Neste caso, qual é o fator responsável por levar os brasileiros a deixar o Brasil? Crise política, segundo a manchete, tá? Muitas questões falando sobre falta de estabilidade econômica, política, corrupção. Então, muita gente acha que não vai conseguir ganhar a vida aqui no Brasil, caminho para fora, meio de guardar dinheiro. Você gostaria de viver em outro país? Essa é uma pergunta bem pessoal, tá? Quem sabe quando a gente retornar, vocês me contam o que vocês pensam a respeito disso. Agora vamos lá, pessoal, vou explicar bem rapidinho o conteúdo pra vocês. Que a prof aqui tá toda alérgica, não sei o que aconteceu. Características da população brasileira. O que a gente vai estudar agora? Tá voltando, tá? Característica da população brasileira, características socioeconômicas. Para a gente começar a entender qual a condição socioeconômica do Brasil, a gente tem que entender essa sigla, tá? E eu já falei para vocês o que significa, muitos já estão lembrando, né? PEA significa população economicamente ativa. Não esqueçam disso, tá? Por quê, gente? Quando a gente vai falar em questão de economia, a gente vai fazer sempre o cálculo em base dessa população. E quem que é essa população economicamente ativa? É o pessoal que tem inserido no mercado de trabalho, tá? Então, a idade média dessa população aqui é entre 18 até 65, mais ou menos. A gente, analisando, a gente vai ver que essa é a faixa etária da população que produz economia e renda. Já comentei com vocês, eu acredito que foi até na última aula, né? Nesse contexto aqui de PA, a gente vai ver que teve algumas mudanças drásticas que ocorreram nessa questão socioeconômica do país, tá? Uma delas foi a participação maior das mulheres no mercado de trabalho. Se a gente voltar 50, 60 anos atrás, as mulheres não trabalhavam fora, trabalhavam em casa, tá? Não trabalhava fora igual hoje. Hoje é difícil as famílias que só o pai que trabalha fora, né? Por quê? Porque a condição econômica do país mudou, hoje tudo tá muito caro, e pra gente conseguir se manter e manter o padrão, acaba precisando pai e mãe trabalhando fora. Às vezes mora mais alguém que tem que trabalhar também para ajudar na renda da casa. Então, uma das características são essa questão econômica, a crise econômica, o nosso dinheiro tá valendo menos, cada vez menos, tá? Então, as mulheres foram se obrigando a entrar no mercado de trabalho. E também, claro, muitas coisas se deram à questão do movimento feminista, tudo isso que fizeram com que a mulher entrasse no mercado de trabalho, mas não deixasse fazer suas atividades domésticas. Então, assim, tem umas coisas assim que eu penso, pô, a mulher tá trabalhando agora em dobro. Porque além de trabalhar fora, as atividades domésticas, infelizmente, ainda fica a maior parte para as mulheres. E eu não tô falando nenhuma mentira. Se alguém puder comentar alguma coisa, comente no vídeo aí, a gente cria um debate aí depois a relação disso, né? Mas continua sendo uma grande verdade. As mulheres ainda continuam trabalhando mais, elas têm jornada de trabalho dupla. E o que eu quero falar sobre isso, né? Então, nesse contexto da PEA, a gente vai ver como a mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher começou a estudar mais do que os homens. Se vocês pegarem, fazerem uma pesquisa, que até eu vou passar de tarefinha, vocês vão ver que as mulheres estão ocupando mais cadeiras nas universidades, tá? Então, de certa forma, as mulheres, talvez por busca de ter uma equidade salarial, porque ainda existe uma diferença, é claro que a maioria dos setores da sociedade, a mesma cargo, você acaba tendo o mesmo salário. É muito
assim, relativo, é poucos lugares que você vê mulheres e homens com o mesmo cargo ganhando salários assim diferentes, tá? Mas ainda se a gente pegar no contexto geral, as mulheres ganham menos, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse contexto. Primeiro, quem está fora da PA, né? Dentro da PA tem homens e mulheres e fora homens e mulheres, tá? Eu só quis dizer por que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Tem aquilo a ver com aquilo que eu tinha falado sobre a questão das mulheres terem menos filhos hoje, tá? Essa necessidade de trabalhar fora faz com que as mulheres pense 2, 3 vezes na questão da maternidade. Acaba tendo menos filhos ou adiando a maternidade, né? Lembra que teve uma aula um mês atrás, o prof comentou com vocês um mês e meio, né? Se a gente pegar as nossas avós, quantos filhos teve? As nossas mães, eu, a minha filha, né? Então, tá diminuindo essas taxas de natalidade e eu já expliquei para vocês também numa aula que eu gravei. Tá, então assim, sobre a PA, antes que eu fuja o conteúdo aqui da cabeça. Quem está fora da PA? Pessoas que não produzem abaixo dos 16 anos, eu coloquei 18, né? Porque já é a maioridade, está fora, e os aposentados, né? Então, assim, economicamente falando, complicado falar isso. Eu fico até triste. Mas os aposentados, querendo ou não, eles dão despesa para o governo, para a União. Na verdade, quem sustenta o governo somos nós, né? Porque o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a população. Nunca esqueçam disso, tá? Gente que paga imposto paga esses políticos, tá? Então, assim, eu estou trabalhando, eu estou produzindo renda. O meu salário, da minha fonte, da minha força de trabalho, pago imposto. Desses impostos vai estar pagando a aposentadoria de quem está aposentado e não está guardando para mim no futuro, porque o governo não tem um caixa, a Previdência Social não tem um caixa, tá? Existe a questão de quem está trabalhando agora está pagando para quem está aposentado agora. Por isso que eles têm tanto medo de quebrar a Previdência, né? E foi feito, a grosso modo, essa reforma, né, da Previdência. Então, gente, é só para vocês pensarem que sobre questões econômicas, né? Quanto mais tarde a pessoa se aposenta, melhor para o governo, certo? A pesquisa que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês pesquisem, façam um comparativo, tenta ver como que era a mulher nos anos 50 e agora, em relação ao mercado de trabalho. O que mudou no cotidiano das mulheres? Vamos ver como vocês vão postar isso pra mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.